Então, eu sou a Alana Marley, advogada, sou ativista do movimento feminista e do movimento LGBT, ou seja, movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais do Brasil. Na realidade, eu ingresso no movimento feminista, né, em 2007, né, justamente na luta a priori pelos direitos das mulheres lésbicas e bissexuais, né, porque nessa época eu já fazia parte do movimento LGBT, mas ainda não tinha esse viés, né, feminista, né, ou seja, a atuação a partir da filosofia política feminista, né, que é essa demarcação é muito importante na minha trajetória de vida enquanto militante dos movimentos. Né? Então, a partir daí, passei também a atuar no campo dos direitos humanos, né, e no campo jurídico também, já que eu sou advogada, né, quando eu ingresso na Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, RENAP, né, no caso da RENAP Ceará, né, que é onde eu estou atuando, e a gente trabalha nessa perspectiva da assessoria jurídica popular, né, para os movimentos sociais, para as comunidades. Então, depois disso, eu passei também a fazer uma interface com a academia, né, onde eu inicio o mestrado em políticas públicas, né, na Universidade Estadual do Ceará. E aí o meu campo de estudo passa a ser a questão das políticas públicas, direitos humanos, né, e direitos LGBTs, onde eu passo a analisar as políticas públicas LGBTs dentro da cidade de Fortaleza, né, tendo em vista que passei 8 anos também na Prefeitura de Fortaleza, na gestão da então prefeita Luiziane Lins. Então fiquei lá de 2005 a 2012, né, comecinho de 2013, né, justamente na coordenadoria da diversidade sexual, e depois fui coordenar a política de defesa de direitos humanos. Né? Então, assim, o meu campo de estudo, né, passa a ser essas questões relacionadas a gênero, a sexualidade, sempre nessa interface com a questão das políticas públicas, e sempre com esse olhar, que é o olhar do movimento feminista, né, o olhar da teoria feminista, né, da teoria feminista também contemporânea. O meu interesse para atuar no movimento LGBT e no movimento feminista, né, ocorre a partir da minha vivência pessoal. Então, assim, desde criança, eu sempre me atraí por mulheres, né, mas eu não tinha ainda aquela consciência, eu sou lésbica, o que eu sou. Né? E lógico que essas opressões, né, por conta do meu desejo, da minha sexualidade, bem como também as opressões de gênero, né, por eu ser mulher, sempre compuseram a minha vida. Principalmente na adolescência, onde você passa a vivenciar vários conflitos, né, onde a gente se apaixona e quer viver a sexualidade, e não pode porque você está lá, você depende da família e não pode falar sobre a sua sexualidade abertamente, né? E aí a gente passa a enfrentar preconceitos, né, dentro de casa. Então, assim, na realidade, o fato de eu passar a fazer parte do movimento LGBT e posteriormente passar a fazer parte do movimento feminista foi justamente por conta dessa tomada de consciência dos tipos de opressão que eu vinha passando, né? E quanto mais quanto mais eu ia desenvolvendo as minhas ações enquanto ativista, mais eu ia tendo consciência de outras opressões que eu passei também na infância, né? Como, por exemplo, a questão do racismo, né? Vivenciei situações de racismo na infância, né? No ambiente escolar, por exemplo, e eu não tinha a dimensão que aquilo era algum tipo de violência.
Então, assim, você, criança, você é vítima da violência, de um racismo dentro do ambiente escolar. Não só você é vítima, como também, no caso, eu cheguei até a reproduzir também com outras coleguinhas que eram negras, né? Então, assim, essa consciência, né, por exemplo, da questão racial, onde eu passo, por exemplo, a me afirmar enquanto identidades políticas, né, me afirmar enquanto mulher, lésbica e negra, né, passa a ser justamente a partir dessa aproximação com os movimentos sociais, né, sobretudo com a luta das mulheres, a luta do movimento feminista, né, e também dentro da luta LGBT, né, uma vez que o foco realmente desses movimentos é combater a toda e qualquer forma de opressão, de discriminação, né? Isso perpassa pelo enfrentamento ao machismo, ao racismo, à homofobia, né? Então, desde aí, né, que eu passo a ter essa tomada de consciência, né, isso me fortaleceu muito no campo pessoal. Até porque o pessoal virou político e o político virou pessoal. Então, assim, dentro da minha própria família, eu comecei também a tentar desconstruir, né, o preconceito relacionado, por exemplo, à questão da sexualidade. Né? Comecei a questionar situações cotidianas que envolvem a desigualdade de gênero. Né, coisas básicas dentro de casa, né, desde quem lava a louça, né, enfim, qual é o papel de cada filho, né, qual era o meu papel, qual era o meu irmão, né, qual é o papel do meu irmão, né, porque lá em casa a gente é um casal, né, sou eu e meu irmão, né, então, assim, e claro que essas situações, às vezes até sutis, né, perpassam também pela vida de nós mulheres dentro do ambiente familiar também. Então, a partir do momento que eu passo a dialogar com outras mulheres, né, eu passo também a perceber várias situações semelhantes em que eu passei também na minha vida. Então, por exemplo, a questão das relações de gênero dentro do ambiente familiar, a questão da sexualidade como tabu, foi uma coisa muito presente na minha vida, né, sobretudo na minha adolescência, e que eu identifiquei também em outras mulheres, né? E até hoje eu identifico, né? Situações, por exemplo, de discriminações em espaços públicos, né? Já ocorreram comigo e eu passo também a identificar isso dentro da vida de outras mulheres, né? Isso até hoje, né? Assim, é gritante. A questão da lesbofobia, da homofobia, do machismo, né? Enquanto advogada, né, atuando no sistema de justiça, né, dialogando com outras mulheres que também são advogadas, ou com mulheres que são vítimas, por exemplo, e tentam acionar o sistema de justiça, a gente também, né, no caso, eu vou perceber também as situações de machismo, né, a qual vem operando o sistema de justiça. Né? Então, assim, essas são as várias situações onde eu encontro, né, mulheres, sejam elas colegas, né, sejam elas promotoras ou juízas, né, que acabam passando por situações, né, de machismo dentro do sistema. Então, assim, eu vou identificar situações até de discriminação explícita, né, a colegas que são advogadas por conta da roupa e etc. Isso dentro do fórum, por exemplo, né, como também vou presenciar manifestações da justiça, né, o tratamento da justiça em relação às mulheres, que também tem sido diferenciado, e eu tenho visto muito isso dentro da minha atuação profissional. No Brasil, né, a legislação hoje, né, sobretudo a partir da Constituição Federal e depois com a própria Lei Maria da Penha, né, a gente vê que foram marcos, né, legislativos que fortaleceram, né, a luta e a discussão também sobre a questão da democracia, as questões de gênero, as questões relacionadas à população LGBT.
Contudo, a gente ainda entende como insuficiente, né? Na realidade, para uma lei ela ter uma efetividade dentro da sociedade, né? A gente ter acesso a essa lei, ou ter acesso à justiça por conta de uma lei, isso vai envolver, na realidade, uma atuação de vários setores dentro da sociedade, né? O que a gente percebe? A violência, ela é sistêmica. Ela vem da família, ela vem da escola, vem do ambiente de trabalho, vem da sociedade de uma forma geral, dos espaços públicos, ela vem do sistema de justiça, ela vem das políticas públicas também, em relação aos acessos às políticas que são diferenciados, né? Então, assim, a atuação também ela tem que ser sistêmica, né? A preocupação ela tem que vir dos órgãos públicos, né? Seja do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Tem que vir também da ponta, né? Das políticas que atuam na ponta, as políticas de educação, política de assistência, né? Saúde. Então, na realidade, uma série de conjuntos para que de fato se consiga, né? garantir a aplicação dessa lei, né? E assim, o básico, né? Que é garantir pelo menos o acesso a essas leis. Então, não adianta a gente ter hoje, por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha. Inclusive, vale ressaltar que a Lei Maria da Penha, né, que é fruto da luta do movimento feminista, do movimento de mulheres, é a única lei federal que explicitamente fala da questão da orientação sexual. Então, a Lei Maria da Penha ela vai dizer que a violência doméstica e familiar contra a mulher independe de orientação sexual. Então, assim, é um mecanismo importante que pouco é utilizado ainda. Porém, as mulheres elas só vão ter acesso à Lei Maria da Penha, né, se de fato também o Estado garantir, né, a própria utilização da Lei Maria da Penha, né, o acesso das mulheres a essa lei, né, apesar de hoje nós termos as delegacias das mulheres, mas a gente sabe que ainda tem um déficit, né, até porque nós precisamos de mais equipamentos, de mais delegacias da mulher, a gente precisa de uma atuação conjunta, né, a gente precisa de mais centros de referência da mulher, porque não é só uma questão de denunciar e responsabilizar o agressor, mas tem que denunciar e ter um aparato psicossocial para as mulheres que denunciam também, né? Então, assim, esse é um exemplo, por exemplo, das dificuldades que a gente tem em relação a acessar a legislação brasileira. O meu entendimento, enquanto militante, né, é que é necessário e fundamental que as ações elas não sejam ações isoladas, né, que se vistam numa ação, mas não deixe precarizada as demais políticas. Porque o que a gente percebe no cenário do Ceará e no cenário de Fortaleza, né, e aí eu falo Fortaleza, que Fortaleza existe uma coordenadoria da mulher, né, que hoje, inclusive, infelizmente, está dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos, né, e o entendimento é que uma coordenadoria de mulher era para estar, não era nem para ser coordenadoria, era para ser uma secretaria, né, porque é uma demanda extremamente densa e que as políticas para as mulheres é para estar dentro dessa estrutura, dentro desse status de secretaria, né, e não dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos, o que acaba precarizando a política relacionada aos direitos das mulheres, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que existe o quê? Dentro da estrutura de Fortaleza, existe um centro de referência da mulher, existe uma casa-abrigo, né? Mas ainda é insuficiente, né? Em termos de equipe, é insuficiente em termos de orçamento, é insuficiente, inclusive, em termos de retaguarda, né, das equipes e retaguarda da vítima, né? Ou seja, é uma série de precariedades que envolvem a questão da implementação das políticas públicas. Então, assim, se não tem a implementação das políticas públicas, acaba não existindo, de fato, um acesso ao direito das mulheres, né? Então é isso que a gente percebe. O grande problema, né, que a gente percebe em relação ao machismo, primeiro, o machismo mata. O machismo mata, quando eu falo mata, não é só em relação, por exemplo, ao assassinato das mulheres, ao femicídio. Ele mata no cotidiano, na nossa vida, né? Como a gente vai conduzindo a nossa vida também. Então a gente vivencia o quê? A gente vivencia uma
total opressão sobre o corpo, uma total opressão sobre o afeto. Né? Então, assim, a questão, por exemplo, quando a gente fala do ser mulher lésbica, né? Esbarra em uma série de opressões dentro da sociedade, principalmente em relação ao corpo e ao comportamento. Né? Então, assim, não se admite, primeiro, não se admite que a mulher viva sua sexualidade. E aí, de forma geral, seja mulher hétero, seja mulher lésbica, seja mulher bi, seja mulher trans. Né? Então, assim, não se admite que ela viva sua sexualidade, que ela seja autônoma, que ela seja independente. Né? Quanto mais vivenciar uma sexualidade sem ter um homem no meio, que é o caso das lésbicas, por exemplo. Né? E mais absurdo ainda é a sexualidade em relação às bissexuais. Né, que não se admite que a mulher, de repente, eu tô ali me apaixonando por uma mulher, de repente eu posso me apaixonar por um homem também. Enfim, então assim, essa diversidade que existe em relação ao corpo e à sexualidade das mulheres, né, é uma afronta ao machismo, é uma afronta à sociedade, porque a sociedade ela busca justamente, historicamente, né, o controle sobre o nosso corpo e sobre o comportamento. A gente percebe que há uma tentativa a todo tempo de matar as mulheres. Quando eu falo em matar, eu não falo só da morte física, eu falo realmente da morte psicológica, da própria violência simbólica também, né? Olha, não anda com essa roupa, não, você tá com uma menina, você é mulher, tá contra a mulher, não, isso é fase, né? Como é que duas mulheres ficam se precisa de um homem, né? De um macho? Então, assim, são todos esses dizeres, né, que eles são alimentados e retroalimentados cotidianamente para nós mulheres, né? Tendo em vista que, se a gente nós temos um sistema político totalmente heterossexual, né? Nós temos uma mente hétero. A gente vê, por exemplo, as eleições, né? A gente vê nas eleições o candidato que se apresenta com a família, com a mulher do lado, né? Então, assim, a gente tem um sistema político que ele é hétero, né? E como a heterossexualidade ela é uma obrigação, ela é uma imposição, cria-se também uma mente hétero. Nós temos uma mente hétero, né? E a nossa mente ela é tão hétero, que quando tem um casal de lésbicos, por exemplo, se pergunta quem é o homem e quem é a mulher da relação. Então, assim, isso é a construção da mente hétero que tem sobre a sociedade, né? E é isso que a gente tenta constantemente combater, enfrentar, lutar, né? Enquanto movimentos feministas e movimento LGBT. O recado que eu tenho para as mulheres é sobretudo que lutem, né, vejam, se juntem a outras mulheres, né, lutemos não só por nós, mas pelas outras, porque lutar por mim significa lutar pelas outras companheiras também, e significa lutar por uma sociedade sem machismo, sem racismo, sem homofobia. Vamos procurar os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, os movimentos de lésbicas, os movimentos LGBTs. Esse é um momento importante onde a gente tem que, de fato, se juntar, né, para enfrentar esses desafios, né, enfrentar o fundamentalismo religioso, enfrentar a questão relacionada também às bancadas ruralistas, né? A gente tem uma forte demanda em relação à terra, território, moradia, que impacta diretamente na vida das mulheres. Né? A gente tem a homofobia e a lesbofobia, né? Cada vez mais explícito nos discursos, então isso é importantíssimo, né? Que as mulheres se juntem. O movimento feminista e LGBT de Fortaleza tem vários sujeitos políticos atuando, tem vários movimentos, né, sociais. Em Fortaleza tem o Fórum Cearense de Mulheres, tem a Marcha Mundial de Mulheres, tem outras organizações que são organizações importantes e fundamentais para essa luta e para que a gente consiga realmente transformar a sociedade.